Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária da Geralbano. Hoje é dia 14 de junho de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos instaurando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que sou em nome do Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado à minha pessoa. Nessa hora também, Senhor, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã, que o Senhor possa ir no de encontro com ele, guardando, livrando, cobrindo com teu sangue, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, entrando com providência e com socorro. É o que eu te peço neste dia, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se tiver alguém desempregado, que você possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém enfermo, que você possa estar curando, Pai. Se tiver alguma criança sendo abusada, sendo espancada, maltratada, Deus, passando fome, necessidade, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, entrar com intervenção, que haja denúncia, que haja libertação, em nome de Jesus. Com a mulher também, Pai, que está em cárcere privado, que está sofrendo abusos físicos e psicológicos, que haja denúncia, meu Deus. É o que eu te peço neste dia. Os idosos também, Pai, que o Senhor possa estar libertando. Se tiver alguém, Pai, em cárcere privado, Senhor Deus, que está, Pai, sequestrado, que o Senhor possa estar libertando neste dia. Visita os três poderes do nosso país, executivo, legislativo e judiciário. Senhor, visita as nossas escolas, creches públicas, 6 e meios particulares. Visita as nossas crianças nas escolas, nossos adolescentes, Pai. Livra das mentiras, das ideologias. Livra, Pai, dessa perversidade de Satanás que está sendo lançada no ar, nas trevas, o espírito do engano, para destruir as nossas crianças, nossos jovens, os nossos adolescentes. Deus, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. Amém. A gente está na maratona de 1 Pedro e 2 Pedro. Hoje é o último dia, né, de 1 e 2 Pedro. Hoje vamos estar terminando 2 Pedro, né? E aí a gente vai começar 1ª, 2ª e 3ª João, tá bom? A gente vai estar indo nessas cartas, né? São cartas pequenas, mas são cartas que Deus tocou no meu coração para a gente estar estudando, né? Porque é de grande valia. São cartas que quase não são, como eu posso dizer, são pregadas nas igrejas, né? São algumas frases, mas são cartas que vai fazer com que possamos crescer, né? Nos amadurecer espiritualmente, como cristão, né? Sempre que eu leio essas cartas, eu sinto muita alegria. A presença do Espírito Santo é notável, né? Nessas cartas. Então, assim, vamos participar, né? Vamos estar aprendendo da palavra do Senhor, tá bom? O Novo Testamento não tem muita base para arrancar dinheiro, né? Mas tem a base certa para a salvação. É certeira isso. Não tem muita base para ganância, enriquecimento, né? Mas enriquece o céu. O inferno é saqueado e o céu é povoado de pessoas libertas do espírito do engano, da mentira, das heresias, né? E passa a conhecer a verdade das escrituras, amém? Vamos lá? O dia do Senhor. Olha que coisa linda, igreja. Vamos começar. Amados, amados, 2 Pedro 3. O dia do Senhor, amados. Esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar como essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra, está formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo aguardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão,
Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há serão desnudados. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha a interrogação. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com os demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro do que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Oh, aleluia! Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, para mim e para o teu povo que vai estar do outro lado ouvindo. Deus, que não fala aquilo que eu quero, mas que eu venho falar aquilo que o Senhor tem para falar o meu coração, que você já falou demais, Senhor. Então, Senhor, que eu diminua... Desculpa. E que o Senhor cresça e que eu só fale aquilo que o Senhor tem para mim e para eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Nossa, é uma gripe que eu vou te falar, viu? Me desculpa que eu tô meio rouca, tô meio gripada também, né? Sou alérgica e tem dia que é só por Deus. Mas vamos lá. Olha só como começa o dia do Senhor. Amados, ele nos chama de amados, né? Amados. Esta é agora a segunda carta que ele escreve. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que você se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas do mandamento do nosso Senhor, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, ele vem com nos lembrar, né, chamando de amados, queridos de Deus, né? Então, Pedro, ele vem nos ensinar aqui sobre a segunda carta, né? Pois a primeira carta, Pedro nos lembrou de muitas coisas, e nessa ele vai estar lembrando sobre as coisas do passado e o que está acontecendo, né, no meio do povo de Deus, o gnosticismo, a heresia, né, os falsos mestres, os falsos profetas, né, que se manifestaram desde a fundação, desde o começo, né, ali, o Balaão, ali no começo de Números, os demais, até nos dias atuais, né. Pedro está falando de algo de 2000 anos atrás, quando ele escreveu essa carta. E foi algo muito, como eu posso dizer para você, bem atual nos dias de hoje, né? Então, ele vem e ele fala assim, que a gente tem que lembrar, né? E identificar, né? E ele vem mais aqui, diz assim no 2. Porque o quê? A palavra proferida do passado, de quem? Os santos profetas do Antigo Testamento, né? Também tem os apóstolos do Novo Testamento. Então, ambos são vinculados com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse. Deus sempre esteve no controle e o seu Espírito inspirou homens de Deus para estar pregando esta palavra, né? Para estar passando para mim e para você a verdade de Deus, né? Então, assim, e Pedro, ele fala com conhecimento e autoridade, né? Porque ele está representando ali o grupo apostólico. Nessas cartas, ele apresenta, né? Ele representa o grupo apostólico, porque ele tem toda a autoridade mesmo de conhecimento dada pelo próprio Deus. Ele andou com o próprio Jesus. Então, ele vem aqui, diz um 3 assim, antes de tudo, saiba que nós utilizamos, além de tudo, saibam que nós utilizamos dias, surgirão misericórdia. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua
como desde o princípio da criação. Então, ele vem nos alertando, né, de uma maneira clara. E assim, e não tem nem muito o que dizer, porque a palavra já está dizendo por si. Antes, ele já diz aqui, ó, antes de tudo, oh meu Deus, que coisa linda. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. E isso acontece com uma frequência, né, do passado e de hoje, né? Então ele estava falando, né, que essas pessoas eles vão zombar das coisas de Deus, vão criticar, vão debochar deliberadamente, né? Como algo normal para eles. Porque antes de tudo, ele estava falando, né, a gente tem que saber que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo suas próprias paixões. E não é assim, né? Eles zombam. Muitos perguntam, cadê o seu Deus? Lá vai a crentinha, lá vai a missionária. Nossa, é missionário, o marido tá desempregado, tá passando dificuldade, isso, aquilo. É pastor, né? Os verdadeiros que servem a Deus passam por dificuldade, igreja. Porque a gente tem que entender que a nossa vida com Cristo, ela não é baseada naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente resiste do mundo. Porque o mundo, ele vem nos oferecer coisas como a ganância, enriquecimento ilícito, a mentira, coisas que a gente leu ontem em Gálatas, né? Mas Deus, ele tem pra gente na controvérsia do mundo. E esses falsos mestres, muitas vezes, eles seguem o quê? Seus desejos malignos. Eles são guiados pelos desejos malignos dele e nunca pela palavra do Senhor. Porque a jactância, a soberba dos falsos mestres é o que é latente para ele, é o que importa. Então, o que acontece? Essa importância da gente saber que nos últimos dias, porque como para Deus, 1000 dias para nós é como um dia para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos para nós, então não faz diferença. Então, quando ele fala nesses últimos dias, né? Nesses últimos dias, para Deus, assim, é algo recente. Mas nesses últimos dias que a gente está lendo ali da igreja primitiva até no dia de hoje, já se passaram mais de 2000 anos e continuam da mesma maneira. Eles nos afrontam a palavra de Deus. A gente vê que nessa época, Pedro, a igreja primitiva, estava resistindo ao gnosticismo que estava dentro da igreja. E era algo maligno que estava criando raiz, né? E ele trazia questões morais, porque ele deturpava aquilo que era de Deus, né? O gnosticismo, ele veio para deturpar aquilo que era de Deus. Então, Paulo, ele diz no 4, assim, eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Sim, porque o nosso Deus, ele não trabalha com tempo cronológico como eu e você. A gente trabalha com o tempo cromos do relógio, mas Deus trabalha com o tempo kairos, que o tempo de Deus, ele é o tempo perfeito. Igreja, eu posso viver 150 anos, mas para Deus é milésimo de segundo. Então a gente pode entender que se eu viver 150 anos para Deus, eu vou ter uma vida eterna com Deus. Mas se eu viver 150 anos sem Deus, eu vou ter uma vida eterna com o diabo. Então é muito sério. Então, a promessa da vinda de Cristo, desde o antepassado, desde o Velho Testamento, desde os primeiros cristãos na igreja primitiva, né? Também, assim, um pouquinho antes da igreja primitiva, a morte e a ressurreição de Cristo, aí vem a igreja primitiva, né? Desde os primeiros líderes cristãos. Então, há essa afronta, né? Há essa perseguição contra os cristãos, os pequenos cristos que somos nós, né? Então, a gente vê também que com os patriarcas também não foram diferentes, né? A gente vê ali no Novo Testamento, né? Então, o que acontece? Servir a Deus não é algo fácil, né? Servir a Deus, você tem uma maturidade cristã em saber que você tem que se abster daquelas coisas que agradam ao mundo, né? Mas que vai contra os princípios morais de Deus. E ele vem mais e diz para mim e para você, porque tudo, né? Esses argumentos que eles fazem aqui contra a segunda vinda de Cristo é um ataque, né? A data, né? Eles querem especificar datas. Muitos. A gente vê que tem muitas igrejas, muitos falsos profetas que identificaram data. Mas Jesus disse que a vinda do Pai, nem ele mesmo sabia o dia e a hora, né? Mas ele vai vir. Então, a gente vê que nesse sentimento de querer saber aquilo que está oculto, acaba levando a erros, e muito tempo em ignorância, acaba levando muitos a heresias, né? E o que acontece? Mas as provas estão aí. A intervenção divina está constante em todo lugar. Em todo lugar a gente vê a intervenção, né? As provas, a intervenção da natureza divina de Deus, né? É só você observar que você vai ver.
a gente vê, né, que no primeiro período do Velho Testamento, os nossos irmãos morreram pela fé, né? Pela fé em Cristo, né? O período da morte ali dos pais, a fé, eles morreram na fé. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, né? A gente pode ver Jeremias, Isaías, Amós, né? Então, assim, são homens que morreram, né? Ali, no período onde pela fé, ele não tinha ainda o que nós temos hoje, né? Jesus Cristo ressurreto, temos templo do Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente vê que também eles estavam o quê? No começo do período da criação. Então, esses homens de Deus, pela fé, eles viveram num mundo onde a gente sabe que tudo foi pela palavra que o Senhor fez, né? O Senhor vê que assim, haja sol, haja luz, a separação das águas. Então, assim, Deus, ele fez tudo pela sua palavra. Mas o diabo, ele sempre quer vir dizer assim, o que houve com a promessa? Quando que Jesus vai vir? Igreja, não se preocupa quando Jesus vai vir, porque Jesus, ele vem a cada segundo para aqueles que são deles. Entendeu? A cada milésimo de segundo alguém morre. Se você morreu em Cristo, ele veio para você. Senão, a vinda dele você vai ter que esperar. Todos nós estamos aqui para esperar, né? E diz aqui no 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra. Essa formada da água e pela água e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o juízo, para o fogo guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, igreja, do mesmo jeito que Deus, ele falou, né? E ele fez os céus e a terra, e ele fez separação das águas. Então, esse mesmo Deus é aquele mesmo Deus, né? Que diz que pela mesma palavra o céu e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo aguardado para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. A gente vê que Noé, na época de Noé, foi o dilúvio, só sobrou 8 almas, né? A gente falou isso no capítulo passado. E deliberadamente, muitos se esquecem da promessa de Deus. Somente os falsos, aqueles que não acreditam, né? A gente lembra do dilúvio que aconteceu. Então, e não foi falácia. Eles achavam naquela época que era falácia. Então, eu creio que cada prego que Noé pregava era falar se converta, né? Porque era tudo manual, né? Não tinha máquina, não tinha nada. Ele ia, cortava, não sei como é que ele cortava, tinha. Então, um prego era tudo feito manualmente, né? Foram mais de 100 anos. 120 anos, eu acho, e Noé pregando arrependimento para aquele povo. E quando veio o dilúvio, Deus, ele foi perito em falar para Noé, entra que eu vou fechar a arca. E Deus fechou a arca por fora. E betumou, fechou. Então não tinha como Noé abrir. Porque se Noé abrisse, aquela geração ímpia entrasse, ia morrer Noé e a sua família junto com a geração ímpia e todos os animais. Que ali estavam na arca que Deus fez, né? Que Deus pediu para que Noé fizesse. Então, igreja, Deus, ele dá tempo para mim e para você. Se você se arrepender, se a arca fechar, já era. A arca para mim e para você pode ser a nossa morte hoje. Se você morrer sem Cristo, já era. Então, são coisas que a gente tem que prestar bem atenção, né? Porque sem toda a atmosfera dos céus, toda a água terrestre, tudo foi feito por Deus, né? Tudo, né? Então, a água do mundo que destruiu ali no tempo de Noé, né? Que só sobreviveu Noé e sua família, foi feito por Deus, né? Então, Deus, ele faz tudo, igreja. A gente tem que ter temor de Deus. Às vezes as pessoas não têm temor. Eu sou tão grata, porque ele fala assim, ó, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. É a mesma palavra que Deus fala, haja sol, haja luz, haja separação das águas, a terra seca, né? É a mesma palavra. Que Deus gerou o mundo, que Deus fez o mundo, é a mesma palavra. Que Deus destruiu ali, no tempo de Noé, é a mesma palavra que terá destruição ao mundo através do fogo, né? Que existe hoje. E sobre seus habitantes malignos. Todos os habitantes malignos que não se curvaram a Deus vão ser destruídos. Não tem como, igreja. Sabe? E às vezes a gente pensa que é o quê? É só uma historinha? Não. É algo que vai acontecer. Porque Deus, ele fez tudo com as suas próprias mãos. Tudo pela sua fala, né? Então, assim, e nós somos seres morais, né? Deus, ele nos deu a escolha de escolher. Você quer servir a Deus, você não quer a partir da queda do homem, né?
Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. É que as nossas escolhas, a sua escolha hoje aqui vai dizer a sua escolha após a morte, né? Você fala, eu não quero servir a Deus, é cansativo, eu quero viver. Que viva a sua vida, meu amado. Deus não tá importando se você quer viver ou não. Ele se importa se você o respeita, se você o adora, se você tem temor, se você tem uma moral com ele, se você tem uma vida reta. Isso é o que vai importar. Porque se você quer ou não quer viver a sua vida, o diabo já está. Esse aí é meu, eu não tenho esforço com ele, né? Agora, aqueles que querem ver uma vida reta com Deus, aí sim, ó, a gente soa pra servir a Deus. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então, quando ele fala aqui assim que o juízo é para a destruição dos ímpios, vai ser mesmo, né? O fogo vai cair. Não tem como. E diz aqui, não se esqueçam disso, amado. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu gosto muito de falar isso, sabe? E o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha, esse Deus, ele é muito longânimo, né? Então, esse 1000 anos de Deus, porque Deus, ele não considera o tempo. O tempo para Deus não tem tempo, ele é o dono do tempo. Então, 1000 anos para mim é como um dia para Deus, vamos dizer assim. Não é nada, né? Então, você pensa, a minha vida, vamos supor, eu falei, se eu viver 100 anos, é milésimos de segundos para Deus. Então, tem muita coisa, né? Então, porque a gente se situa no tempo. Nós, seres humanos, estamos baseados no tempo. Agora mesmo são 9 horas da manhã e exatamente 6 minutos, né? Hoje é dia 14 de junho de 2024, às 9 horas e 6 minutos. Então, esse é o tempo baseado nosso, do ser humano, do homem. Mas Deus, ele não se baseia, porque Deus não tem tempo, né? O tempo de Deus, ele é o tempo. O tempo dele é assim, ele é tudo em todos, né? Ele não trabalha no meu tempo, no teu tempo, no teu relógio, no meu relógio. A mesma coisa que eu falo, ai, Senhor, eu determino o que eu quero, eu determino que assim. Não, a gente não determina nada. Nós não somos nada. Né? Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor na minha e na sua vida, porque não era nem para mim estar aqui, nem você. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que nos alcançou, né? Ele nos alcançou pela sua benignidade, né? Então, é bem... bem complexo, porque assim, o tempo pra gente, a gente vê como algo que roda, né? O ano passado era 2023, agora é 2024, depois 2025 e assim sucessivamente, né? Mas o tempo, para Deus, é uma perspectiva de eternidade. Eternidade, 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 que parece que é longa para mim, para você, mas para Deus não é nada, né? E um dia é uma coisa tão simples para Deus, é uma coisa, algo breve, né? Para mim, para você, esse um dia se transforma em 1000 anos, uma eternidade. Mas um dos atributos de Deus é a eternidade. Deus, ele é eterno, né? Então, assim, é muito relativo. Então, assim, e o que se encontra? Essa paciência do ser humano, né? Em poder esperar esse tempo de Deus, é que nos leva à salvação. Porque, assim, tem só assim, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, realmente. Porque o tempo de Deus não é o meu e o seu, né? Deus, ele vai trabalhar no tempo perfeito dele, que é o tempo Kairos, porque o meu e o seu é o tempo Cromos do relógio. Eu vou trabalhar agora, eu vou entrar 9 horas da manhã, eu vou sair às 5. Então, você tá num tempo, no seu tempo. Deus não tem tempo. Ai, Deus, eu preciso disso. Ai, Senhor, eu tô estudando 5 anos. 5 anos para Deus não é nada, nem milésimo. Ixi, gente, então relaxa, porque ele fala para mim, para você aqui assim, no 9, né? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Então, assim, ele é muito paciente. Pra gente parece que tá demorando, porque o nosso tempo é o tempo do relógio, é o tempo do ano, da data, do dia, do minuto, do segundo, milésimo de segundo, né? Então, mas para Deus é indiferença, é totalmente indiferente, né? Mas nós temos que ter paciência e esperar o tempo de Deus na minha vida e na sua vida, né? Somente no tempo do arrependimento, quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente espera com paciência no Senhor. Agora, os zombadores não, ele não consegue esperar, né? Por quê? Porque eles estão errados, eles deixam de conhecer que todas as coisas continuam com a intervenção de Deus. Todas as coisas, né?
Todas as coisas no mundo tem a intervenção de Deus. Todas as coisas, né? Tudo, a minha vida, a sua vida, né? O tempo, nós estamos no tempo da tecnologia, tem a intervenção de Deus. Tudo, né? E a gente está no tempo da tecnologia que tudo é muito rápido, né? A gente está num tempo que há 100 anos atrás, de 100 anos para de 2000 vamos supor, de 1924 para 2024, a tecnologia, a ciência teve um pulo assim extraordinário, igreja, né? Coisas que a gente olha assim e fala, meu Deus, como mudou, né? Então assim, é tudo muito fácil, é tudo muito fast food, né? Mas Deus continua o mesmo Deus, ele não mudou, né? Então a gente tem que reconhecer que em todas as coisas Deus continua intervindo, né? Todas as coisas Deus continua intervindo, porque ele é conhecedor, é intervenção, é divina, pertence a Deus, né? A palavra que eu quero falar é essa. A intervenção divina de Deus, né? Da Trindade, ela é constante em todo o tempo. Desde a criação até hoje, né? Mesmo que a gente não entenda a demora de Deus, mas ele tem um propósito na demora dele, né? Porque ele não tem prazer, ele vem dizer assim, que ele não tem prazer querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que a gente venha ser salvo. Ele não quer que a gente venha se perder, né? Porque o diabo, ele quer que a gente se perca, mas Deus, ele quer que a gente se salve, que a gente chegue a ele cada dia mais, né? Sabendo que ele é galardoador daqueles que o buscam por excelência. Que ele não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado. Aquilo que eu me plantar, ele vai colher. Então as coisas do Senhor são perfeitas. Ele diz no 10 assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, ele está falando que no dia do Senhor, nada vai ficar em oculto. Nada vai ficar em oculto, né? Então, esse dia do Senhor, ele vai vir como um ladrão. Um ladrão não vai avisar, ai, Nadira, eu vou roubar sua casa hoje. Não, ele vai vir de repente, né? É um modo repentino, inesperado. E o que vai acontecer? Esses céus desaparecerão com grande estrondo, né? Isso aí a gente vem, é uma linguagem apocalíptica, é a linguagem do futuro, né? Daniel também fala, né? Desse tempo. Mas é assim, é uma natureza que Deus ainda ela não revelou, né? Ele não desnudou, ele não revelou para nós, né? Então, por isso que a gente não devemos estar tão preocupados com a vida de Deus. Nós temos que ver o hoje da melhor maneira possível. Viva o seu melhor, sem ferir a moral que Deus espera que eu e você tenhamos. Aí eu vou viver hoje, aí eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer fraudulento, eu vou fazer... Não, viva da melhor maneira hoje para o nome do Senhor ser glorificado. Naquele dia você poder ir para o céu, né? Porque quando Deus ele fala da atmosfera aqui da destruição, vai ser um grande estrondo no mundo mesmo, vai ser povo, né? A terra, o ar, o fogo, a água, tudo que é de Deus, né? É cientificamente, cientificamente foi tudo, né? A ciência vê, mas foi tudo Deus quem fez, né? Então será desnudada, né? A gente vê eles falar do carbono, de ozônio, blá, 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 blá. Então a terra e o seu conteúdo desaparecerão, serão, né? Não será mais visto. E todas as obras do homem aparecerá diante do tribunal de Deus. Todos nós vamos estar nu e patente ante o tribunal do Senhor. Ninguém, igreja, ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Não adianta. Todos nós, né? Você pecou, você mentiu, você foi mau filho, você foi mentiroso, ladrão, você foi pedófilo, você foi adúltero, ganancioso, soberbo. Vai estar todas as coisas nuas e patentes perante ao nosso Deus, a quem a gente há de dar conta. Aí você vê o mundo em estrondo, aí acaba. Aí vai ser o julgamento. Eita, meu Deus, coisa linda. E aqueles que são do Senhor irão para o braço do Senhor. E aqueles que não vão para o inferno junto com Satanás e seus demônios, que não foi algo preparado para os homens, e sim para Satanás. Mas aqueles que renegam e rejeitam a salvação, que rejeitam a Cristo, que rejeitam a vida com Deus, vai para o inferno mesmo e vai bonito. No 11 diz assim, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Né? E ele tá falando para mim aqui, para você, visto, olha a pergunta que ele faz para mim, para você.
Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Que tipo de pessoa nós temos que ser? Uma pessoa temente a Deus que faz a diferença na terra. Porque no mundo jaz o maligno. Não tem como, igreja. Não tem comunhão das trevas com a luz. Não existe. Aí diz aqui, vivam de maneira santa e piedosa, né? Então, essa maneira santa e piedosa que a gente tem que viver. A gente tem que ter essa prática. Porque muitos já não têm mais. São poucos, igreja. Porque o céu é tomado à força. São poucos que vão estar na glória com o Senhor. Não adianta querer achar que vai entrar de baseada de qualquer jeito, porque não vai. Assista aquele filme O Peregrino, de John Barr. É tremendo, né? Tem o peregrino que entra pela porta de Deus e outro que corta caminho, né? O falso cristão. Assiste. É um filme maravilhoso, né? Falar muito ali sobre o céu, sobre a nossa vida com Deus, né? Então, a gente tem que ter essa vida piedosa, a gente tem que andar com o Senhor, não tem como, igreja. É uma mentira do diabo, né? É uma mentira do diabo, é uma mentira da heresia que o diabo põe nos meios para querer fazer com que a gente venha viver no mundo a qual o sistema de valores tem mais prioridade, o valor monetário, do que uma vida com Deus, né? E o universo físico deve fazer a diferença, né? Espiritual, mundo espiritual, a minha vida espiritual só tem que fazer a diferença no mundo físico, nesse sistema de valores, né? Nesse sistema de prioridade, de ganância, que você é o que você tem, né? A gente tem que ter o que? O resultado de uma vida de santidade, né? Separada do pecado e consagrada para Deus. Esta é a vida que Deus ele quer que eu e você tenha. Uma vida consagrada e separada. Uma vida de piedade, dedicada à adoração e ao serviço de Deus. Igreja, as pessoas não querem. Isso é algo arcaico. Mas a Bíblia não muda. Ela fala que eu tenho que ter uma vida de piedade, ela tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de adoração consagrada a Deus. Igreja, nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Nós somos tentados constantemente. Ah, igreja, eu fui tentada, você foi tentado. Mas a diferença tá que se o Senhor não segurar a nossa mão, a gente cai. E isso é muito complicado. Demais, né? Por isso que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque a gente é bom, não. A gente só não cai porque Deus ele tem segurado também na sua mão. Porque a partir do momento que a gente cair, o preço do pecado vai vir, né? E o pecado ele tem um preço muito alto, né? Esperando o dia de Deus. Olha só que lindo. No 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, esse céu ele vai ser totalmente desfeito, não adianta, né? Vai vir um julgamento, vai ser desfeito, e a gente não tem muito o que fazer. Não adianta, não tem muito o que fazer, né? Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não tem como você servir dois senhores. Ou você vai agradar um ou você vai desagradar o outro. Porque o dia do Senhor é o quê? É o dia que Deus ele vai fazer a sua justiça na terra, né? E não adianta ninguém vai estar isento deste dia, não adianta ninguém. Desde Gênesis até Apocalipse, ninguém vai estar isento. Todos nós vamos passar por esse dia. Tudo vai ser desnudado, tudo vai ser apresentado, né? Aquele dia, o povo de Deus vai cumprir o propósito de Deus, né? Vai ser cumprido ali o propósito de Deus, que é o quê? Que é uma nova terra, né? Mas Deus está esperando que todos se arrependam, que virão se arrepender, mas nem todos vai, né? Porque quanto mais cedo os crentes, os pequenos cristãos, eu e você, conseguimos levar mais pessoas ao Salvador, a Cristo, mais cedo esse dia se aproxima, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir levar pessoas a Cristo, mais esse dia vai se aproximar. Mas o diabo, ele faz o quê? Ele luta, ele investe, né? Ele põe enfermidade, ele põe doença, ele põe mentira, ele faz coisas terríveis para parar, né? O dia do Senhor. Mas ele vai acontecer querendo ou não, porque o diabo já é um derrotado. Em nome de Jesus, né? Então, assim, e a gente... outra coisa também que... você sabe que a oração... ela serve para apressar o dia de Deus também, né? Porque a gente vive como santo, então a gente ora para Deus, né? Então, os céus serão desfeitos, os elementos derreterão. Então, quando a gente ora, a gente fala, Deus, ele vem, né?
e se apressando. Então, por isso que a gente tem essa luta para estar orando, né? A oração, ela apressa o dia do Senhor. Então, é uma luta terrível, igreja. Você vê que quando a gente fala que a gente vai orar, dá sono, dá cansaço, dá dor de cabeça, dá tudo. Você até dorme. Você tá sem sono, começa a orar. Ixi, na madrugada, então, meu Deus, faz dias que eu não desço na madrugada. Meu Deus, aí eu ponho a cara no sofá, daqui a pouco eu tô vendo, eu tô dormindo. Então, é difícil, né? Mas nós temos que estar lutando constantemente. Não é fácil, igreja. Ele diz aqui no 14 assim, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Que Deus venha nos encontrar em paz, imaculados e inculpáveis. Como assim, inculpáveis? Sem culpa, né? Que a gente venha ter uma vida de paz, ser um crente verdadeiro, ter a paz que Deus espera que eu e você tenha, sem consequência, né? Do mal, mas que a gente venha ser justificado o quê? Pela fé, né? Mas que a gente venha desagradar o mundo, mas que a gente não venha desagradar a Deus, mas que a gente venha viver como Deus quer. E assim, se a gente viver, a gente pode não receber elogio do mundo, mas a sua recompensa vai vir do Senhor, que é o mais importante, igreja. Os aplausos do mundo é passageiro, mas o que Deus vê de mim e de você é eterno. Aleluia. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Estou no 15, né? Então, essa paciência mesmo aqui significa salvação. Porque esperei com paciência no céu. A gente tem que esperar, né? Porque, assim, há uma união de uma doutrina, de um propósito, de um relacionamento com Deus, né? Então, assim, você tem uma união, você tem um relacionamento com Deus, então você tem uma paciência em esperar aquilo que Deus tem para você, né? Você não vai fazer aquilo que você quer. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito difícil a gente viver isso. Porque não é fácil, igreja, porque a nossa carne, ela sempre vai pender para as coisas da carne, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relutar com a carne mesmo. E não é fácil. Ele diz aqui no 16 assim, ele escreve da mesma forma, em todas as cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm alguma coisa difícil de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem as demais escrituras para a própria destruição deles, né? Então, o que eles fazem? Eles distorcem. Quantas pessoas distorcem a palavra do Senhor, né? Para não viver o modo santo, né? Eles, na sua ignorância, na sua instabilidade, eles distorcem a palavra do Senhor, né? Os hereges, os falsos mestres, para quê? Para quê? Né? Para deturpar a sã doutrina do Senhor, né? Então, assim, isso é muito complicado, né? Então, tem que ter autoridade em aceitar a palavra de Deus. É só as escrituras, né? Como diz Martinho Lutero, só a escritura, porque é só ela que é inspirada por Deus. O resto, os homens vêm querer mudar, né? Como mudar os costumes de muito, querer mudar a palavra do Senhor, né? A gente vê que tem assim, ai, gente, a Bíblia é arcaica, a gente tem que atualizar. Não tem que atualizar, não. Porque Deus, ele sempre é atual pro tempo, que o tempo todo ele é atual, porque ele é Deus. Ele que fez tudo. Quem tem que se atualizar sou eu e você para entrar na vontade de Deus. Porque essa mesma palavra aqui, ela é de Gênesis e Apocalipse. Então, assim, no mesmo tempo da era cristã, 200 anos antes de Cristo, 800, 1000, é a mesma palavra. 100 anos depois de Cristo, 1800, 1800, é a mesma palavra. 2024 anos depois de Cristo é a mesma palavra. 4, 5 mil anos depois de Apocalipse é a mesma palavra. Então, quem tem que se enquadrar na palavra é eu e você. Entendeu? Porque a palavra do Senhor ela não é desatualizada, ela é inspirada por Deus, né? E pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu e você temos que ter temor, né? Quando você vê alguém com uma asneira dessa, com uma blasfêmia dessa, mande se converter. Se converter é o certo. 16. Portanto, amados, sabendo disso, guarde-se para que não sejam levados, né? Levados
pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Não tem princípios morais. Os falsos mestres não têm princípios morais, eles não respeitam, porque ele tem interesse na ganância, na jactância, no roubo, no cargo, em poder. Eles se baseiam no poder. A minha igreja tem, a minha igreja faz, gente, é só mentira. E não é diferente da época que o apóstolo Pedro falava 2000 anos atrás, de hoje. Hoje ainda é pior. Porque ainda nas redes sociais você segue os pastores que você quer, né? Com mentiras de engano, de jactância, de soberba. O povo adora quando vê um pastor brigando com o outro. Sabe, um pastor que... Não, gente, pelo amor de Deus. E a palavra que tem que ser pregada não é pregada. Brigando por causa de política, brigando por causa de igreja, por causa de cargos. Gente, pelo amor de Deus, é isso que o diabo ele quer, tirar a gente do foco. Que é o reino, que é a palavra, né? E muitos não têm se apercebido, né? E tá lá, eu gosto do pastor tal, porque o pastor tal deu uma derrubada em fulano, derrubou fulano. Eu quero ver da Bíblia, pregar a Bíblia, é Bíblia. Né? A Bíblia, a Sagrada Escritura inspirada por Deus, pelo povo expressão de Deus, né? Que a própria palavra é Jesus Cristo. A palavra é Jesus. João 1, a palavra para os seus, vocês não aceitaram. Todos que aceitaram dela não poder ser feito. Então, a gente tem que ver a palavra. E você pode ver que essas coisas dá like, o povo bate palma. Gente, não, pelo amor de Deus, sai dela, povo meu, sai dela. Qualquer dia desse a gente vai fazer, depois disso aqui, acho que a gente vai entrar, mas não, Deus ele vai dando, né, o que é pra estar fazendo. Então, diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer que a gente cresça na graça e no conhecimento. Porque se você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, você não vai ficar no vento de doutrina. Você não vai ficar com jactância, com soberba. Você não vai ficar em ambientes onde a pessoa não tem conhecimento da palavra ou até tem, mas distorce pelo seu bel prazer. Por ganância, né? Para ser exaltado. E tudo isso prova que o conhecimento de Deus acaba sendo deixado de lado. E Deus não quer isso. Ele quer que a gente cresça na graça e no conhecimento da palavra. Você não precisa de uma caneta mágica, de um lápis mágico. Você não precisa de um... Olha que eu cheguei. Um pregador mágico ungido para levar a sua casa. Você precisa ter a palavra de Deus enxertada no teu coração e tua vida com Deus. É isso. Porque nós não podemos ser menino. Nós temos que ser grande no conhecimento. Ontem a gente falou sobre isso, sabe? Que a gente tem que... Me chamou muita atenção essa palavra. A gente tem que ter um desenvolvimento espiritual, né? Uma resistência espiritual. Nós temos que ser resistentes espiritualmente. Não um menino, uma meninice, né? Porque senão não vai ser para a glória e honra do Senhor, né? A Ele seja glória para sempre, amém. Como é que você vai dar glória para Deus? Porque o antídoto contra os falsos profetas, né? E aqueles que se jactavam, que a jactância, né? Os esotéricos. Gente, é uma mistura de esoterismo. Gente, é cada absurdo que você vê que dá até nojo, né? É a palavra. O antídoto para este povo é a palavra. Então você tem que ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra e pedir, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a sua palavra, porque eu não entendo. Porque essa palavra é um mistério. Não é um gibi que você abre, não é um romance. É um mistério. Então vai orar para Deus revelar para você a palavra, para a gente conseguir, para você conseguir, para nós conseguirmos entrar no céu e adorar a Deus. Deus abençoe, tá bom? Eu agradeço a Deus assim pela oportunidade de ter terminado 1ª e 2ª Pedro no dia de hoje. Amanhã a gente vai começar a 1ª João, 2ª João, tá bom? São pequenas cartas, mas de um grande conhecimento contra os falsos mestres, os gananciosos, cheios de jactância, mentirosos e assim por diante. Deus abençoe e fica na paz. Uma sexta-feira abençoada. Deus abençoe.